Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Hoje é dia de fazer o mata-mata que mais teve audiência na história, que foi Suzano, Klabin e Irani, teve 40 mil visualizações. Espero que você me ajude para bater esse recorde. Assista, dê o like, comente, compartilhe com os seus amigos e conhecidos nas suas listas, nos seus grupos de WhatsApp. Não esqueça, então, se inscreva no canal se você não é inscrito e já dê o like. Eu gostaria hoje de dedicar o mata-mata ao casal André e Camila. Eles casaram na semana passada, devem estar de lua de mel hoje, quando o vídeo vai ao ar, voltando de Fernando de Noronha. Os dois assistem o mata-mata e o fechamento todo dia. Foi falado pelos dois para mim. Fiquei muito feliz e emocionado, eu não sabia. Eles são amigos da minha esposa. Foi um belo casamento. Espero que vocês tenham feito, André e Camila, uma bela viagem. Voltem bem e tudo de bom para vocês. Que vocês sejam muito felizes. Vamos então agora começar o mata-mata, companhias de papel e celulose, resultados do terceiro trimestre de 2023, perspectivas e qual ação comprar. Suzano, Klabin ou Irani? Eu já ia me esquecendo de fazer o nosso merchan. A gente está com um projeto Sala VIP, consultoria personalizada da Levante. É o melhor projeto, a melhor consultoria especializada da Levante. Faça como dezenas de pessoas que nos últimos 2 meses entraram para o projeto. O projeto tem vagas limitadas, só vai durar mais o mês de novembro e depois a gente vai fechar, porque também precisa tempo. A gente conversa 1 hora por mês com o cliente ao vivo ou via Google Meet. A gente recebe o cliente aqui na Levante, a gente reestrutura a carteira dele ou dela ou do casal e a gente monta uma carteira mais bem dividido o risco, com maior potencial de retorno. Então você clica aqui na descrição e entre e se informe e assine o projeto Sala VIP, consultoria especializada da Levante, a melhor do mercado. E vamos começar agora, começando por governança corporativa, que é tão importante. Também a governança ambiental e social. Vamos começar aqui, eu comparo as três, e o que é o principal? As três têm 100% de tag along. A Klabin, apesar de estar no nível 2 da Bovespa e de ter units que juntam ON e PN, está no estatuto que, se houver mudança de controle, vai ser ofertado o que o controlador vendeu pelo preço 100% para quem tem não só ON, como PN e units. Além disso, as três estão no ISE, no Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice que mede o ESG da empresa, feito pela B3, e que a minha amiga Rafaela, do interior do Rio Grande do Sul, com seu namorado, devem estar vendo. Eu dedico a vocês também. Free Float da Suzano 50,4, Free Float da Klabin 63,84, Irani 43,38. O que é o Free Float? É aquela parte das ações que não estão temporariamente engessadas na carteira do controlador. Então, são as ações que podem ser ou que devem ser negociadas no mercado. E em ADR, a gente tem a Suzano e a Klabin, mas não tem a Irani ainda,
provavelmente devido ao fato dela ser uma small caps, mas isso também é importante, porque na hora que vier o investidor estrangeiro comprar, ele normalmente dá preferência para quem tem ADR, porque fica mais fácil, inclusive, ele nem precisa vir para a B3, ele pode comprar tudo na Nova York Stock Exchange. Aqui a capa dos resultados do terceiro trimestre, e como foi o terceiro trimestre para as empresas de papel e celulose, foi um trimestre para ser esquecido, porque o preço tanto da celulose no mercado internacional como local e também as vendas locais estavam mais fracas. Então você vê a receita da Suzano caindo 37%, Klabin 20%, Irani 7%, cai mais na Suzano porque a Suzano é a que mais vende celulose. Isso é ruim quando o mercado está em baixa, como estava agora no segundo e terceiro trimestre, mas é bom quando o mercado começa a recuperar. A Klabin e a Irani têm mais mercado interno, a Klabin vende também celulose, a Irani não vende, mas uma proporção menor que a Suzano, e a Klabin e a Irani estão aí também fortes no mercado de embalagens, que é uma coisa muito importante hoje em dia, porque muita gente compra via e-commerce de várias empresas e você vai sempre receber embalado e provavelmente vai sair da Klabin ou da Irani. Margem bruta teve uma queda, caiu 23 pontos percentuais na Suzano, 30 na Klabin e na Irani ficou igual. Segunda parte dos resultados do terceiro trimestre. Foco no EBITDA ajustado. Caiu 57% na Suzano para 3.700 bi, margem EBITDA ajustado de 41%, caiu 41% na Klabin, margem ajustada do EBITDA 31%, e na Irani caiu só 3%, porque a Irani é uma companhia que vem crescendo e tem menos altos e baixos, margem EBITDA ajustado 33%. Flávio, mas caiu forte o EBITDA da Suzano e mesmo assim ela está com uma margem EBITDA ajustada? Sim, porque ela tem muito do resultado vindo de celulose, ela tem o menor custo de fabricação de celulose no mundo, então a margem dela é bem alta, tanto é que foi 61% no terceiro trimestre de 22, agora caiu para 41%. Mesmo com a queda grande, fica acima de Klabin e Irani. Suzano teve um prejuízo de 728 milhões, tinha lucrado 5 bilhões e meio um ano atrás. Klabin, um lucro de 258 milhões, tinha sido 1.900 há um ano atrás. Irani, um lucro de 64 milhões, 95 milhões há um ano atrás. O que pegou nessas três empresas também foi o resultado financeiro. Subiu o dólar, sobe a despesa financeira das três, subiu taxa de juros de empréstimos locais, principalmente a Irani, sobe a despesa financeira. Como eu disse, um trimestre para esquecer, mas esse trimestre já está precificado nas ações de Suzano, Klabin e Irani. Então o foco agora serão os próximos trimestres, porque os que já foram estão totalmente precificados. Uma parte muito importante da Suzano, Klabin e Irani é o endividamento. As empresas de commodities no Brasil são empresas líderes de mercado, são empresas que têm capital intensivo, ou seja, se investe muito e, portanto, elas têm um endividamento alto. A exceção é a Vale, que tem um endividamento baixinho, porque ela já investiu bastante, produz bastante e o custo dela para investir é menor. Pois bem, Suzano, você olha aí, terceira linha, tem uma dívida líquida de 57 bi, a Klabin 20 bi, a Irani 1 bi.
Então, a Suzano tem um maior endividamento. A dívida líquida não pode ser vista apenas com um número sozinho. A gente tem que dividir pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. 2,6 é o endividamento da Suzano, 3,2 é o endividamento da Klabin, 2,1 da Irani. Quando você dividiu, então, quando eu dividi a dívida líquida pelo EBITDA ajustado de 12 meses, eu criei, o mercado também faz isso, um índice que aí sim é comparável entre si. A mais endividada é a Klabin, 3,2, porque ela está terminando projetos importantes como Puma, e depois ela vai receitar mais, esse endividamento vai cair. Mesma coisa com a Suzano e com a Irani. Ganhou aí o prêmio a Irani com menor endividamento, 2,1. Acima de 2,5, as agências de rating começam a ficar preocupadas. Mas as empresas de capital intensivo do Brasil, as agências já estão acostumadas, os investidores também, de ficarem temporariamente em 3,2, 3,5, até 4 vezes, às vezes 4,5, depois volta para o 2,5. Projeções de resultados 2023 a 2025, essa parte é muito importante, porque, como eu falei, o mercado já precificou os resultados que passaram. Segundo trimestre, terceiro trimestre foram resultados muito fracos, principalmente para a Suzano, também para a Klabin e menos para a Irani. Agora, a gente vai ver as projeções, principalmente para 2024 e 2025, porque 2023 já foi 9 meses, e aí sim vai mostrar o que pode acontecer, nada é certeza, e como precificar. Aqui as projeções que eu fiz de 23 a 25, baseado em 2022 e nos 9 primeiros meses de 23. Minha projeção é de um EBITDA de 18 bilhões e meio para esse ano da Suzano, 10 bi abaixo do ano passado, um lucro líquido de 11 bi e meio contra o ano passado de 23. Aí depois dessa queda, que é o ano de 23, quando cai o preço da celulose, eu acredito que a celulose vai se recuperar, ela chegou a $530, eu acredito que no ano que vem ela volta para a média histórica de $650, e aí cresce receita, cresce margem bruta de 36 para 38 para 42 e margem EBITDA de 47 para 50, 53. Com isso, o lucro líquido dela vai para 16.200 em 25, 13 em 24, EBITDA dela vai para 18,9 em 24, 22,3 bi em 25. Então é um bom resultado e ela vai ganhar da Klabin, que eu vou mostrar agora, e da Irani, com a maior margem EBITDA ajustada. Aqui a Klabin, a projeção, também tem queda de resultado, o EBITDA cai em 2023 de 7,9 bi para 6,1 bi, o lucro líquido cai de 4,7 para 3 bi e depois recupera paulatinamente. No final, a margem EBITDA ajustada da Klabin 34,6 e da margem líquida 18, portanto menor do que Suzano 53 e 35. Aí, Irani, que todo mundo gosta, é uma small caps do setor de papel, os investidores sempre me perguntam, está aí a projeção, ela vai de uma receita líquida esse ano de 1.659 para 2 bi em 25, o EBITDA ajustado vai de 528 milhões para 693, a margem bruta de 31 para 34, e o lucro líquido de 454 para 604. Os números da Irani também são bons, como eu mostrei de Suzano e Klabin, mas a grande dúvida agora a partir de agora vai ser quanto que elas pagarão de dividendos no período e o quanto está precificado para determinarmos qual a melhor das três. Continuando, antes de projetar
os dividendos, eu mostro para vocês o histórico delas. O histórico de uma empresa é sempre um guidance razoável do que pode acontecer. Ela distribuiu, em média, nos últimos 10 anos, a Suzano, 52,8%, arredondando 53%, pagou com intervalo de 8 a 15 dias entre anúncio e dividendos, que é muito bom, e a explicação para não ser... E o yield dela é 3,4. Por que o yield dela é 3,4 e por que ela distribui 53%? Porque a Suzano não paga altos dividendos, porque ela é uma companhia que ela faz? Ela investe bastante, tem bastante dívida em dólar, porque ela tem receita em dólar, então o lucro dela, quando o dólar sobe, o lucro às vezes vira prejuízo ou fica pequeno. Aí vai distribuir dividendo, distribui menos, e ela é uma companhia com um preço, com valor de mercado razoavelmente alto, aí dá um dividend yield só de 3,4. Já a Klabin distribui, em média, 62% via dividendos. Ela teve nos últimos 12 meses, vocês estão vendo aqui na tabela ao lado, em cinza, fundo cinza, dividend yield de 12 meses, 7,7, é um bom dividend yield, quase o dobro do que Suzano no período, e ela paga entre um mês depois, e ela paga com intervalo de um mês os dividendos ao JCP entre o anúncio e o pagamento. E é um bom nível de pagamento de dividendos para uma empresa cíclica de commodities. Agora a Irani, ela distribui em média 42%, tem um dividend yield bom nos últimos 7 meses, tem um dividendo bom nos últimos 12 meses, quase 8%, 7,9%, e ela, entre o anúncio do dividendo e o pagamento, é pouco, 25 a 30 dias. E como o lucro dela aumentou bastante nos últimos anos, porque ela ficou maior, mais lucrativa, pegou uma época de crescimento de preço de papel de embalagem, ela conseguiu distribuir mais. Agora, eu faço a partir... eu junto o dividend yield, eu junto o payout das três, é a segunda linha aqui da tabela, 53% para Suzano, 62% para Klabin, 42% para Irani. Isso eu peguei da média histórica. E aí eu peguei a projeção que eu fiz para 2023, 24 e 25 do lucro líquido e do lucro líquido e tirei daquele lucro líquido dividendo e JCP. Aí a minha estimativa é 4,60 de pagamento de dividendos para Suzano durante 2024, resultados de 23, 1,64 para Klabin, 77 centavos para Irani. Do lado, eu calculei o dividend yield esperado, ou seja, se você receber, no caso da Klabin, 4,60 durante 12 meses e a cotação tiver congelado em 56,65 centavos, você vai ganhar quase 9% em dividendos, 8,9%. No caso da Klabin, 7,6%. No caso da Irani, 7%. Portanto, ganhou em dividend yield a Suzano. Agora o valuation por EV/EBITDA, quanto menor o EV/EBITDA, EV/EBITDA é valor de mercado mais dívida líquida dividido por EBITDA, é um índice muito importante porque leva em conta o endividamento líquido da companhia. Quanto menor esse indicador, mais barata está a companhia. Quanto maior, menos barata ou mais cara. Aqui eu faço toda a conta e chego em 6,8 de EV/EBITDA 2023 para Suzano, 7,4 para Klabin, 7,1 para Irani. Ganhou como EV/EBITDA mais atraente a Suzano. E aí eu coloco o EV/EBITDA justo
da Suzano, da Klabin e da Irani, e aí eu calculo o EV/EBITDA justo da Suzano, Klabin e Irani, baseado no quê? No EV/EBITDA histórico, mais a situação da empresa e perspectivas. Aí eu calculei 7,8 de EV/EBITDA para Suzano, 8 para Klabin, 7,6 para Irani. Aí eu faço a conta inversa e aí eu calculo o valor justo da ação e da unit para Suzano, Klabin e Irani para julho de 2024. Eu cheguei na Suzano em R$ 65,60 para as ações Suzano AN, um upside de 27%. Cheguei para units da Klabin, um valor justo por unit em junho de 2024 de R$ 24,80, está R$ 21,50, 15% de upside. Para Irani, eu calculei um valor justo de R$ 12,20, está 11,10, 10% de upside. Ganhou aqui a Suzano, ela tem o menor EV/EBITDA e o maior upside. Em seguida, eu vou comparar, como eu faço sempre, o preço-alvo que eu calculei com o preço-alvo médio dos analistas de mercado, porque, obviamente, não apenas nós da Levante falamos com os investidores, a gente tem 50 mil assinantes das nossas séries, mas também muitos outros analistas de corretoras, de casas de análise, estão falando com outros investidores, além de vocês, sobre o preço-alvo deles e a recomendação deles para Suzano, Klabin e Irani. Vamos lá, comparação. Suzano, ela estava, quando eu fiz esse mata-mata, 51,65, dia 3 de novembro. O preço-alvo 65,60, upside de 27%. Eu somei a projeção de dividendos e JCP pago nos próximos 12 meses. Você, se tudo isso acontecer, vai ter um rendimento com Suzano ON de 35,9. Os analistas consultados e compilados no site br.invest.com tem um preço-alvo para Suzano de 63. Eu tenho de 65,60. O potencial de valorização deles é 22%, o meu é 27%. E as recomendações desses 14 analistas, 10 recomendam compra para Suzano, 3 neutro, 1 venda. Então, quem ligar para um desses 10 analistas vai ter a recomendação de compra. 3 vão falar que é neutro, que não é para comprar nem para vender, e 1 vai falar que é venda. A maioria forte é de compra. Agora a Klabin, a unit estava 21,50 quando eu fiz o mata-mata. Meu preço-alvo via EV/EBITDA para junho de 24 é 24,80, upside de 15%, soma esse potencial de valorização com os dividendos potenciais de 7,60%. Quem comprar, o investidor vai receber no período 22,60. O preço-alvo médio dos analistas consultados pelo site BR Invest, compilados, é de R$ 26,00 de preço-alvo para a Klabin 11, que daria um upside de 17%, portanto, perdendo para Suzano e também perdendo para o rendimento, valorização e dividendos. Os analistas são 14 analistas, tal qual a Suzano, só que 5 tem compra, 8 tem neutro, ou seja, não compra nem vende, e 1 tem venda.
perdeu aí também para a Suzano. No caso da Irani, estava cotada a 11,10, e o preço-alvo para junho de 24, 12,20, upside de 10%, mais 7% de rendimento com dividendos, daria 17% de ganho potencial para o investidor no período. No BR Invest, o preço médio de 3 analistas que foram consultados é R$ 13,00, o meu é 12,20, 17% de upside. Dos 3 analistas, os 3 recomendam compra. Chegamos no placar final, and the winner is. E a gente vai ver que a Suzano ganhou com 6 pontos, Klabin 0, Irani 2. Então eu fiz como eu faço com todas as empresas de todos os setores, peguei os principais itens que o investidor deve levar em consideração e fui dando pontos para cada quesito. No tag along empatou, porque os 3 têm 100% de tag along. Dívida líquida e EBITDA ajustado ganhou a Irani, ela tem só 2,1. Margem bruta, voltando, margem EBITDA ajustada a 2025 ganhou a Suzano, 53,1%, bem à frente de Klabin e Irani. Rendimento com dividendos ganhou a Suzano, 8,9% contra 7,6% da Klabin e 7% da Irani. EV/EBITDA ajustado 2023 ganhou a Suzano, 6,8%, que é o mais baixo, o mais atraente. Klabin 7,4%, Irani 7,1%. Preço-alvo da Levante vai dar um upside de 27% contra 15%, 27% para Suzano, 15% para Klabin, 10% para Irani. E o potencial também dos analistas, 22% para Suzano, 17% para Klabin e para Irani, ganhou a Suzano. E nas recomendações dos analistas, que é muito importante, que eles vão estar ligando e falando para o cliente, compra essa, mantém essa, vende aquela, ganhou a Suzano com 10 compras, 3 neutro e 1 venda. Então, o vencedor de hoje do nosso mata-mata é a Suzano com 6 pontos. Mas não para aí esse mata-mata, porque tem mais coisa para você entender sobre o setor de celulose e sobre o investimento nas ações da Suzano, da Klabin e da Irani, que são muito importantes. Portanto, continue assistindo. Quer parar, tomar uma água, ir no banheiro, comer um pedaço de bolo, de pão de queijo, vá em frente. Continuando, gráficos de preços da celulose. É muito importante, porque vai te mostrar em que ponto que está o ciclo. Lembra, é um setor cíclico. Setores cíclicos como petróleo, minério, siderurgia, celulose, que são carne também, que são setores que o Brasil é muito forte, eles são cíclicos. E por que o nome é cíclico? Por que telecom não é cíclico? Porque o preço do principal produto desses setores de commodities, como petróleo, ele faz assim, sobe, desce, desce. A mesma coisa com minério de ferro, vai e volta, e a mesma coisa com celulose. Então, eles têm ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de alta, ciclos de baixa. Daí o nome cíclico. O telecom não é cíclico. O preço da tarifa é mais ou menos o mesmo. Agora, em commodities, o preço é cíclico e depende não das empresas, depende da oferta mundial do produto em questão, da commodity, e a demanda mundial. É isso que faz o preço ir para cima ou o preço ir para baixo. Vamos ver preço de celulose na China. A China é o maior importador de celulose do mundo e faz muita diferença
para a celulose, a demanda da China e o preço da China. Vamos aqui 5 anos de kraft pulp na China. A cotação está em ien chinês e a gente vê aí que em 5 de março de 21 bateu 7.421 por tonelada, depois ele cai em 2021 e 22 por causa da pandemia, depois volta a subir, 18 de março de 22 bate 6.923, vai lá em cima em 9 de 9 de 22 para 7.924 e depois cai de novo. Agora em julho bate o preço mínimo, começa a subir em agosto, setembro, cai um pouquinho em outubro e deve continuar a subir, ficar igual ou cair. A gente acredita que tende a subir e eu vou mostrar por quê. E é a indústria que acredita. Olha bem esse gráfico, eu vou mostrar agora o gráfico do preço da Suzano. Vamos lá, preço da Suzano. Aqui eu vou ter que corrigir também, porque aqui é preço da ação. Pronto. Não é o preço da celulose. Aqui o preço da ação da Suzano, ele acompanhou quase igual o preço da celulose. Se você olhar, depois eu vou juntar os dois gráficos, um do lado do outro. Ele sobe, bate o pico lá em 5 de março de 21, R$ 76,10 o preço da ação. Aí cai o preço da celulose na China, cai o preço da ação da Suzano no Brasil, aí volta o preço na China, volta para 18 de março de 22, vai para 64 e depois cai para os 51,30. A cotação da ação da Suzano não acompanhou só aquele período que eu estou mostrando aqui em azul, eu coloco o preço em da China da celulose. E aqui eu junto os dois na mesma base para vocês poderem ver que realmente o preço da celulose vai numa direção, o preço da cotação da Suzano vai na mesma direção. E aquela bolinha que eu coloquei está marcando o preço da celulose na China naquele período, que é julho de 22 a 23, e aqui eu boto a bolinha para a cotação da Suzano, que só naquele período não acompanhou. Tiveram dois motivos, tinha eleição no Brasil, mas o principal não foi isso. O principal foi que os agentes que compram ações da Suzano, Klabin, não acreditaram que aquela subida mais forte na China era sustentável, e aí não compraram as ações acreditando que a alta ia continuar, e realmente não continuou, a gente vê aquela queda muito forte. Agora as perspectivas do preço da celulose, que a gente compra o futuro, a gente precifica hoje o que aconteceu até hoje, mas a gente precifica a perspectiva futura. Eu peguei opiniões de consultorias executivas do setor para saber as tendências de preço, os price trends. Aqui nesse artigo da Fitch Ratings, esse relatório que eu peguei no site deles em 29 de junho de 2023, há 3, 4 meses atrás, está lá os preços da celulose da América Latina estão eles seriam mais ou menos, estão fadados a se beneficiar de duas coisas simultâneas, uma demanda improvement maior e um inventário, um estoque menor. Estoque de celulose é uma coisa muito importante, é muito analisada e acompanhada. Cai o estoque mundial, principalmente na Europa, sobe o preço.
aumenta a demanda, sobe o preço. Continuando, a Fast Markets, que é uma consultoria da Escandinávia, muito boa do setor de celulose, escreve em outubro, dia 11 de outubro de 23. O preço da celulose sobe na Europa durante setembro, mas o mercado continua frágil, ou seja, apesar da subida, eles ainda querem olhar um pouco melhor o mercado para ver se tem condições realmente de subir. Mas só a notícia de ter subido em setembro já é um bom sinal. Aqui, esse artigo é de 22 de agosto de 2023, no portal Celulose. Eu estou dando tudo a fonte com link, você pode ir lá e pegar. Klabin anuncia aumento nos preços da celulose em setembro. $50 para o mercado asiático, europeu e americano. As empresas de celulose, o que elas fazem? Elas, com um mês de antecedência, em média, elas anunciam, olha, eu vou aumentar o preço da minha lista, eles chamam de lista, de celulose para os mercados ABC, Ásia, Europa e Americana. Nesse caso, em até $50. Aí, conforme o cliente, conforme a quantidade pedida, o tempo que vai fornecer, esse aumento pode ser menor ou maior, mas na média deve ficar em torno de $50. A Suzano, isso é de outubro, um mês depois, dia 19, a Suzano anuncia novos reajustes de preço da celulose para novembro, ou seja, vai pegar o quarto trimestre. Ela já tinha aumentado anteriormente em $50, a empresa agora pretende aumentar entre $50 e $80 o preço lista, dependendo do mercado, da quantidade. Aqui, na apresentação da Suzano do resultado do terceiro trimestre, ela mostra um estudo onde, por esse estudo, ela chega na conclusão que o nível de preço que estava a celulose no terceiro trimestre era insustentável. Por quê? No primeiro gráfico, esse gráfico em dourado e azul, ela mostra que o preço da celulose, que chegou a bater no segundo trimestre de $495 por tonelada, estava abaixo do custo marginal, aquele custo no qual ninguém vai vender porque vai ter prejuízo de largada, que era $530, mostrando que tinha que aumentar. E aqui, no outro lado, ela mostra que até 35 mil de capacidade, o pessoal estava produzindo para $515 de preço de tonelada. A partir de $35 mil, o pessoal, ela escreve, vai ficar underwater, ou seja, vai ter prejuízo porque o custo é maior. Portanto, a gente viu agora como as perspectivas são moderadamente otimistas. Esse é um mercado que você não pode ficar super otimista, porque surpresas ocorrem também. Agora, as cotações, que são muito importantes para você que viu, está vendo o matemática, é decidir se você compra Suzano, que é escolhida, Klabin ou Irani. Suzano bateu uma máxima de R$ 76,10, dia 5 de março de 21, portanto, há 2 anos e meio atrás. Hoje, você comprando a R$ 51,57, você está comprando com desconto de 32%. Mesma coisa na Klabin, bateu 30,70 em 5 de março de 21. Você comprando hoje a 21,40, desconta 30%. Já a Irani é um gráfico bem diferente dos outros. Olha que interessante. E isso é muito importante para você entender por que o upside da Irani está tão baixo em 10%.
porque ela subiu 200% em 5 anos. Ela multiplicou por 3. Flávio, por que a Irani multiplicou por 3 em 5 anos e a Klabin subiu 18% e a Suzano 50%? Porque a Irani era uma empresa desconhecida. Ela tinha pouca liquidez no mercado e as pessoas não conheciam. Algumas corretoras foram lá, descobriram ela e começaram a escrever relatório mostrando os pontos positivos, e a ação foi subindo. Portanto, se você tem ações da Irani, você tem que ter em mente que a grande subida já foi. Por isso que ela está R$10,80, o nosso preço-alvo é R$12,20, do mercado é R$13, portanto o upside é pequeno, porque boa parte do que já tinha que subir, subiu. A Irani vai precisar, ela tem um projeto bom, novo, que é o projeto Gaia, que vai aumentar a produção e lucratividade, mas esse projeto tem que ser terminado para ela mudar de patamar de receita, EBITDA e lucro, e junto mudar o patamar da cotação. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Foi um prazer fazer esse mata-mata, esse estudo para vocês. Espero que ajudem a todos a tomar suas decisões. Boa semana e bons negócios.